Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nosso arrimo para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor do trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro, e induze-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Olá, Álvaro, boa noite para você, tudo bem? Tudo bom, que bom estar aqui, né? Que bom retomar. É verdade. Quero destacar primeiro no começo sobre a importância de nós entendermos que o nosso estudo não é de validar a mensagem do Antigo Testamento como se tudo aquilo que ali estivesse fosse efetivamente conteúdo de acordo com aquilo que o Espiritismo fala. Nós entramos no texto, lemos suas falas, suas ideias e retiramos dali os conteúdos iluminados à luz da doutrina espírita. Portanto, hoje, nós vamos trabalhar sobre um trecho que os judeus, o judaísmo, chama de Parashá Shemot. A Parashá Shemot é exatamente o começo do livro de Êxodo, chamado de Shemot no judaísmo. Então, a gente começou a estudar Shemot na nossa última oportunidade de estudo e hoje a gente vai fechar essa Parashá discutindo os aspectos do início, inclusive, da missão de Moisés de retorno ao Egito para começar o trabalho de libertação do seu povo. Mas nós paramos lá atrás. Embora a gente tenha que fechar hoje com essa parte da história, nós vamos hoje passar pela infância de Moisés, a história que acontece com ele quando já adulto, sua migração para Midian, seu casamento, seu filho, sua história com seu sogro, o encontro com a sarça ardente e o retorno dele para o Egito. Vamos lá? O que temos para comentar sobre esse períodozinho da infância dele, quando nós estávamos comentando ele ainda criança, vivendo no palácio, e o que vai acontecer em consequência disso? É bem legal, né? A gente parou na última live quando ele tinha 3 anos de idade, onde a gente contou aquele midrash da brasa, onde o anjo guia sua mão, o anjo Gabriel guia sua mão. A gente explicou todo o simbolismo por detrás dessa história, dessa narrativa. Colocamos a questão 459 do Livro dos Espíritos, para demonstrar que, apesar da sua humanidade, o seu propósito, sua ligação, sua conexão com o divino, fazia com que ele fosse dirigido pelos espíritos na demonstração do anjo Gabriel, conduzindo a sua mão, mesmo quando ele assim encontrava esse desafio que nós, espíritos não puros, ainda espíritos imperfeitos, encontramos em decorrência com o desafio da matéria. É interessante, a gente comentou um pouquinho disso, que Emmanuel fala que, apesar de Moisés
não ser descrito como tendo vivido como príncipe do Egito, mas Emmanuel nos alerta que Moisés ele foi educado sob as ideias, sob a ideologia, sob o conhecimento dos iniciados do Egito Antigo. A gente conversou no nosso último encontro sobre o fato de que a mãe de Moisés amamentou. Isso faz com que, apesar de ele ter sido criado dentro do palácio do faraó, o seu passado, a sua origem, nunca lhe foi escondida ou até mesmo esquecida. Então, o que faz o livro de Êxodos, a Parashat Shemot, essa porção que a gente está estudando, dizer que Moisés cresceu e ele teve a vontade de encontrar o seu povo, de estar em contato com os seus. E ele, então, começa a sair durante as tardes, durante os dias, para entrar em contato com o seu povo. Quando ele percebe a escravidão do seu povo, dos hebreus, ele fica um tanto quanto incomodado com aquilo, e ele queria fazer algo para os seus que tanto sofriam na terra do Egito. Então conta o Midrash, vou explicar mais uma vez, rapidamente, o que é o Midrash, mas é uma sequência de ideias que servem de complemento, segundo a tradição judaica, para o entendimento do texto. A gente tem vários midrashim diferentes, a gente aqui não fala todos, a gente escolhe alguns e coloca alguns que a gente acha que corrobora com o entendimento do texto à luz da doutrina espírita. Conta para nós o Midrash que quando ele se depara com o povo de Israel sofrendo tanto, ele vai até o faraó, seu avô, e diz: olha, quer que fale? Só um instantinho. Essa conversa dele com o faraó já não está no texto bíblico. Ela já é Midrash. Porque do texto bíblico vem a infância dele e depois vem uma ocorrência dele já como adulto. Então, esse momento dessa conversa com o faraó, não procure na Bíblia que não tem. É um Midrash, ou seja, é uma tradição oral que depois foi escrita, um rabino teve uma intuição e transformou essa visão como se fosse um ensinamento digno de ser considerado como verdadeiro, e aí passa para a tradição judaica. Isso. Então, ele chega ao faraó e diz: os animais, quando descansam, têm mais força para trabalhar. Seria justo que os hebreus, que os escravos, tivessem um dia de descanso. O 7º dia, o sábado, como descanso. Moisés, a gente percebe que ele tenta colocar a lei do descanso universal não apenas nos 10 mandamentos, não apenas como uma tradição do povo judeu, mas ele tenta colocar esse universalismo do direito para influenciar todo mundo. E assim a gente sabe que decorre, apesar de que o Midrash diz que o faraó não aceita essa ideia, ele tenta propor. Mas ele continua, mesmo assim, saindo para ajudar o seu povo. E conta que um dia ele sai ao campo e vê um egípcio que batia muito em um hebreu. Ele batia com muita severidade. Elahá, o que acontece? Conta para nós. Isso aí já está no capítulo 2º do livro do Êxodos, mas ainda dentro da porção chamada Shemot. Ele já adulto, não existe no texto uma indicação de qual é essa idade de adulto, mas ele já adulto sai e vê esse egípcio maltratando um hebreu, machucando, batendo. E aí diz o texto, né, conforme está colocado no livro do Êxodos, que e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, ou seja, já estava adulto, saiu a seus irmãos, ou seja, saiu para ver o que estava acontecendo, né? Ele saiu a seus irmãos. E aí diz aqui, e atentou para as suas cargas, seus trabalhos, as coisas que eles faziam. E viu que um egípcio feria um hebreu. Um egípcio maltratava um hebreu. Aí diz o texto, um homem dos seus irmãos, ou seja, ele viu no egípcio que machucava o hebreu, olhou para o hebreu e se viu no hebreu. Aí diz o texto,
Então Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, e vendo que não havia ninguém, não havia ninguém ali, ele vai, mata o egípcio e o enterra na areia. É isso que a gente encontra no capítulo 2, logo no começo do capítulo 2 de Êxodo, uma história que vai ser determinante para a continuidade disso. Porque a partir do momento que ele comete esse ato, ele fica incomodado com o acontecido. Será que alguém viu? Será que ninguém viu? Será que realmente ele está seguro com o que teria acontecido? E aí a sequência da história vai dizer que não. A sequência da história diz: e tornou a sair no dia seguinte. Ele teria, então, no dizer do texto, matado o egípcio num dia. No dia seguinte ele sai de novo. Aí ele vai encontrar agora 2 hebreus discutindo, teimando entre si. Eles estavam contendendo, então eles estavam em contenda, estavam discutindo. E aí ele, Moisés, se aproxima desses homens que estão discutindo e pergunta para um deles: por que tu feres o teu próximo? Vamos lembrar. O que fazia o egípcio quando Moisés tomou a decisão de matá-lo? Ele feria um hebreu. Aí ele vai para os 2 hebreus brigando e diz: por que tu estás ferindo o teu próximo? Novamente alguém ferindo um hebreu. A mesma circunstância. E aí o hebreu pergunta para ele: quem te tem posto como maioral e juiz sobre nós? Quem foi que te constituiu juiz entre nós? Tu pensas que tu podes me matar como tu mataste o egípcio? Opa! Mas lá dizia que ele estava sozinho e que não tinha ninguém. Mas o egípcio vai dizer para ele que ele viu a hora em que ele matou o egípcio. Quando ele ouve que tu mataste o egípcio, Moisés fica muito preocupado e disse: pronto, isso não é mais um segredo. Agora eu estou enrolado, porque se ele sabe, os outros vão saber também. Mas é o seguinte: quando ele descobre que os hebreus haviam tido conhecimento da coisa, ele fica tenso, com medo que aquela notícia se espalhasse. E o pior acontece. Uma vez que um hebreu já havia dito que tinha visto o que havia acontecido, a notícia vai se espalhar e o faraó vai ter conhecimento. Agora, o que chegou no ouvido do faraó, como foi que aconteceu, a gente não sabe como foi. O certo é que o faraó recebeu notícia: Moisés matou um egípcio. E ele, então, decidiu que ele queria punir Moisés pelo feito. E Moisés, então, resolve fugir da presença do faraó. Ele abandona a sua vida ali no palácio e foge para um outro local, um deserto, chamado o deserto de Midian. Lá ele vai, então, recomeçar a sua vida. Esquece que foi príncipe, esquece que era poderoso, que tinha poder, que tinha riquezas, que tinha todas essas coisas. Ele, então, se afasta, vai viver no deserto de Midian, aonde havia nesse deserto um sacerdote. E este sacerdote, que a gente depois vai perceber qual é o nome dele, no comecinho aqui não fala, mas ele se chama, em hebraico, Itró, Y-T-R-O, Itró, mas que nas Bíblias em português o nome é Jetro, mas é Itró. E ele não é um homem comum, ele não é um simples pastor dessa região. Moisés sai do Egito, foge para Midian e vai ficar próximo do lugar aonde vivia um sacerdote, ou seja, um homem que já teria uma relação com Deus de forma mais estreita, porque era sacerdote e tinha 7 filhas. 7 filhas.
Então, esse homem que tinha 7 filhas e que era um sacerdote, morava próximo de um poço. Morava pertinho de um poço. Ó, poço. Poço que teve poço com Abraão, teve poço com Isaac, teve poço com Jacó. E aqui Moisés, poço de novo. Então, o sacerdote chamado Jetro, ou Itró, morava perto do poço com as suas 7 filhas. E aí, uma história parecida com a história que aconteceu com Jacó, vai acontecer aqui também. As 7 filhas chegaram no poço para tirar água e encher os seus bebedouros e dar de beber para os seus camelos. Então, lá vêm as meninas para preencher. Quando elas chegam no poço, os pastores, homens, não permitem que elas se aproximem e expulsam as filhas de Jetro para que elas tenham acesso ao poço. Olha que beleza de sociedade. Então, eles expulsam, mas Moisés, que havia migrado, chegado naquela região, estava próximo do poço, vendo a atitude hostil dos pastores em relação às filhas de Jetro, ele sai em defesa delas. E ele, então, age de forma que elas possam ser atendidas. E ele, então, chega e não, vamos deixar as meninas tirarem. E o que ele faz? Ele defende e ele tira a água para o rebanho. Se a gente bem lembrar a história lá atrás, Rebeca tirou água do poço e deu para os camelos do viajante Eliezer, quando foi procurar uma esposa para seu patrão, seu amo, chamado Isaac. Agora o viajante chega no destino, encontra 7 mulheres rejeitadas pelos pastores. Ele então defende as mulheres e tira a água e dá para as suas filhas. Então, o que vai acontecer? Quando elas chegam em casa, o pai delas diz, mas já chegaram? Porque elas tinham que tirar água para os camelos, encher os potes, encher tudo. Não existia água encanada, então você tem que transportar a água para casa. E quando ele viu que as filhas tinham chegado tão cedo, ele perguntou, por que vocês chegaram tão cedo em casa? Aí elas respondem, nós estávamos lá e de repente apareceu um egípcio e esse egípcio nos defendeu, depois tirou água para todos nós, deu de beber para o rebanho e encheu todas as nossas vasilhas, né? Nós estamos com água em abundância aqui. Aí o pai dela disse, mas se esse homem é assim, por que vocês não trouxeram esse homem para eu conhecer? Tragam ele aqui, eu quero conhecê-lo, e chamem esse homem para que ele venha comer pão conosco. Então ele pede às filhas que vão procurar por ele. Ele vem só, ele fugiu sozinho. Mas essa característica de desinteressadamente ter oferecido socorro às meninas, ter feito tudo por elas, indica a personalidade de um homem que faz sem esperar nada em troca. Em cima dessa visão, Jetro decide chamá-lo e o convida para que ele morasse na casa dele. Olha como é uma sociedade bem despojada das preocupações que nós temos hoje. E ele então diz, não, você vem morar conosco, você... Já que ele não tinha um homem para ajudar no pastoreio, né, seria bem interessante, que ele tinha um monte de filha, mas não conseguia um pastor para fazer, e nessa hora o príncipe do Egito, o príncipe egípcio no deserto de Midian, transforma-se num simples pastor, apagando sua história e começando um novo momento de sua vida. E aí, Jetro, em função da presença dele no lar dele, decide casar uma de suas filhas, uma das 7 meninas, com Moisés.
Ele então desposa a filha dele, chamada, em português é chamado de Zípora, mas acho que em hebraico é Tzípora, né? Tem um T na frente, Zípora. Então ele casa com Zípora e do casamento deles surge um filho chamado Gerson. Gershon, em hebraico. Gershon, que significa fui peregrino em terra estranha. Gershon, que a gente em português chama Gerson. E assim consolida-se a presença de Moisés nessa região, agora já como pastor, esquece a vida de príncipe, esquece a vida no Egito, agora ele é um homem simples, um homem que pastoreia ovelhas, casado com Zípora, pai de Gershon, vivendo no deserto de Midian, sob a orientação de Jetro, construindo assim uma nova história dentro da própria história, iniciando um terceiro momento na vida dele. Ele que já havia sido escravo egípcio, teve um segundo momento virando escravo hebreu, teve um segundo momento virando príncipe egípcio, e agora transformava-se num simples pastor de ovelhas no deserto de Midian. E é interessante que quando é colocado a condição de pastor de ovelha, mais uma vez vai ser uma importante informação bíblica que demonstra o caráter de Moisés. E o fato que diz que os olhos de Deus se voltam, claro que dentro de uma simbologia, para Moisés, é a sua simplicidade e a sua bondade. Porque como pastor de ovelhas, ele realizava o mesmo que Abraão dizia aos seus pastores. Ele falava, olha, Moisés, eu vou levar as minhas ovelhas para bem longe, porque eu não quero que elas comam do campo alheio. Isso seria furtar, isso seria, vamos assim dizer, estar roubando ali do campo alheio. E ele levava suas ovelhas para o lugar que tinha sempre um capim nascendo, ou seja, bem longe, porque ele queria que as suas ovelhas comessem o capim mais macio. A gente vai perceber lá na frente. A parábola da ovelha perdida. A terra menos pisada. A terra menos pisada, mais fofinha, né? Para os dentinhos das novinhas não machucar tanto. E a gente vai perceber lá na parábola da ovelha perdida alguns elementos que estão condizentes a, por exemplo, Jacó, a, por exemplo, Moisés, a todos os outros pastores que antecedem aquela parábola. E a gente vai encontrar, aqui sendo dito, que certa feita, mais uma vez dentro de uma simbologia, dentro de um contexto metafórico, que um certo dia Moisés sai com as suas ovelhas e ele vai para bem longe, para bem longe. Ele vai andar quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Junto com as suas ovelhas, sem comer nem beber nada. Tava Moisés morto, ovelha morta, tá todo mundo morto. Então é para a gente entender que é simbolismo, tá, gente? Simbolismo. Mais uma vez, isso faz parte da tradição oral do povo judeu, dos Midrashim. Isso está no Talmud, isso está escrito em algumas fontes. E quando ele caminha para esse lugar bem longe, ele sobe em um monte. E ele, no alto daquele monte, depois de 40 dias e 40 noites, que vão mais uma vez simbolizar quanto tempo o povo judeu caminhou no deserto? 40 anos. Quantos dias Jesus ficou no deserto? 40 dias, 40 noites. Quanto tempo caminhou desde que saiu do Egito o povo judeu até o Matan Torá, até receber lá os 10 mandamentos no Monte Sinai? 40 dias. Então, a gente está encontrando... Quanto tempo Moisés ficou no alto do monte esperando pelos mandamentos? 40 também? 40 também. O que isso quer dizer? Um ciclo preparatório. Se a gente perceber, Saulo foi ao deserto e ficou por 3 anos. Poderia estar escrito 40. Tem uma razão de ser 3 e não 40. Mas poderia estar escrito na linguagem bíblica que foi um tempo, um ciclo preparatório. Para quê? No caso de Moisés, para encontrar com esse anjo de Deus. Para se deparar com a situação da sarça ardente. Segundo vai dizer
alguns grandes rabinos, que também não é importante se é esse monte ou se não é, mas é só para servir de interpretação, que ele iria subir com essas ovelhas até o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, ele vai encontrar o quê? Uma sarça ardente. Vai encontrar um espinheiro que pegava fogo. E ele não era consumido pelo fogo. Só que vai dizer alguns midrashim, algumas interpretações desses rabinos, que Moisés não estava sozinho. A gente entende no texto que aparentemente ele está sozinho. É importante dizer se ele está sozinho ou se ele não está? Não. O importante é a gente entender o que esses rabinos querem dizer. Eles querem dizer que só ele viu a sarça ardente. E eles vão dizer que só ele ouvia, que só ele conversava, que só ele entendia o que está passando. Então, o que a gente está falando? De mediunidade, né, Elahá? Mediunidade, fenômeno mediúnico. Ele era clarividente, ele ouvia os espíritos. E aqui, muito interessante, que os grandes Rabanim, que os grandes sábios da Torá, esses intérpretes, esses exegetas, eles vão dizer que ele não estava diante de Deus, mas que ele estava diante do mais evoluído de todos os espíritos, ou melhor, de todos os anjos que já passaram por essa terra. Mais uma vez, a gente poderia dizer que é Jesus? Pode, mas é importante dizer se é ou não? Não, mas a gente entende que o conteúdo da mensagem vai ter aqui, vai nascer da esfera crística, vai nascer dessa esfera. E por que é que a gente vai encontrar um anjo de Deus mais evoluído se manifestando num espinheiro que pegava fogo e não era consumido? Então tem algumas explicações. A gente explicou rapidamente, né, nas perguntas. Uma dessas explicações, que o homem deve ser simples, muito simples, como um espinheiro no deserto. Poderia ser, Deus poderia assim, ou o anjo de Deus, poderia se manifestar na mais esplendorosa de todas as árvores. Mas ele escolhe a mais simples de todas elas. A sarça, o espinheiro, é uma madeira que, vamos assim dizer, não presta para nada. O Elahá, lá da Amazônia, lá tem muita madeira que serve para muita coisa. Um espinheiro lá, acho que ninguém nem liga para ele. Mas se os ídolos eram feitos de madeira, das árvores esplendorosas podiam ser construídos ídolos. Mas dessa, do espinheiro, não tinha como se esculpir um ídolo. Nós encontramos próprio Jesus sendo coroado com o quê? Uma coroa de espinhos. É a mesma árvore, arbusto que a gente está vendo aqui. O espinheiro do deserto. E o que mais significa o espinheiro? O espinheiro, a sarça, os espinhos representam a dor. E a dor, ela acompanha o homem. Mas, se nós estivermos conectados com o fogo sobe, vai em direção ao alto. Se nós estivermos conectados ao divino, a Deus, a gente nunca vai deixar com que a dor, com que os sofrimentos nos consuma. Se nós obtivermos propósito na vida e nós, diante das vicissitudes, estivermos efetivamente conectados a Deus, por mais que as vicissitudes, que as expiações, que as dores sejam terríveis, nós não seremos consumidos. E nós encontramos, mais uma vez, a disputa do material com o espiritual, que nessa disputa, se nós conectamos-nos ao divino, não deixamos com que as nossas paixões nos consumam. Nós resistimos a isso. Quer comentar alguma coisa sobre a sarça ardente? Quero falar que o espinheiro significa a dor do povo hebreu. Se ele aparecesse numa árvore frondosa, era uma árvore cheia de beleza, de visibilidade diante dos outros, mas quando eu represento o povo dentro de um espinheiro,
Eu estou falando, como você bem lembrou, de uma árvore desprezada, rejeitada, tida como sem valor, vivendo o espinheiro das dores, do sofrimento, das mutilações, como nós que muitas vezes dizemos, meu Deus, a minha vida, que sou eu. Eu sou um simples espinheiro, tenho uma família complicada, um casamento difícil, um emprego complicadíssimo, não tenho saúde. Quantas dores eu carrego? Eu sou a árvore que Deus esqueceu. Se eu fosse uma árvore, eu seria o espinheiro. Então, é a representação como se o espinheiro é o símbolo do abandono, do rejeitado, do que é desconsiderado, como nós muitas vezes nos vemos. E essa sarça ardente, ela, na visão de Moisés, estava sendo queimada. A sarça ardente significava o espinheiro estava pegando fogo, ele viu o espinheiro pegando fogo. E ele se aproxima do espinheiro por uma característica. O espinheiro pegava fogo, mas o fogo não consumia o espinheiro. Esse é que é o detalhe. O fogo não consumia, porque, poxa, se é um espinheiro, é fininho demais, os galhos são secos, mirrados, sem aquela seiva tão leitosa para impedir a combustão. Um espinheiro, coitado. E o fogo vinha e não consumia o espinheiro como não consome aqueles de nós que nos sentimos frágeis, pequenos, macerados, moídos pelas nossas dores, mas que, ligados a um propósito superior, a dor não tem o poder de consumir as nossas entranhas. Quando nós somos como a sarça ardente, nós não experimentamos a nossa autodestruição com o processo da dor. A representação da sarça ardente, portanto, é o sofrimento do povo hebreu, considerado como uma coisa sem valor nenhum, moído pelo sofrimento, mas íntegro por dentro, apesar de tudo aquilo que o fogo queria lhe impor. A sarça ardente é a vitória da fé sobre o sofrimento humano. Que bonito, né? Desci de novo. Desci, minha cadeira às vezes cai. Elahá. Eu achei uma coisa legal também. Era sobre o diálogo que eu ia falar, mas eu ia fazer um comentário. É que quando o anjo aparece para Maria e diz a ela, como que diz? A bem-aventurada, ele tem a glória, ele faz uma saudação a ela, ela responde, eis aqui a serva do Senhor. Quando Ananias é convocado por Jesus para ir curar Paulo de Tarso, que está cego na casa de Judas, o Senhor diz assim, Ananias, e ele responde ao chamado, eis-me aqui, Senhor. É um processo de prontidão, não há questionamento. O anjo vem e fala com Maria e ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Bendita sois tu, ó bem-aventurada. Essa é a fala. Ó, benditas sois vós, ó bem-aventurada. Ó, cheia de graça. Bendita sois tu, ó cheia de graça. E ela diz, eis aqui a serva do Senhor. E quando Ananias é abordado pela entidade que, segundo o texto, é Jesus, ele diz, eis-me aqui, Senhor. E este agora, quando estamos no deserto de Midian, que vai acontecer o momento em que o Senhor, vendo, chamou Moisés, Moisés. Ele não fugiu, se fosse eu tinha fugido. Ele não fugiu e disse, eis-me aqui. Então, você vê a alma quando ela está pronta, né? Eu fugiria, lógico. Mas assim, você está num momento
espiritual, ele devia estar tendo um êxtase na hora dessa. Deve ser um negócio muito intenso, não pela visão simplesmente da sarça, mas a energia espiritual que estava naquele lugar deve ser um negócio louco. E quando ele é tomado por aquela energia, ele ouve: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Estou pronto. Ele não titubeia, não foge e não vai apresentar tentativas de saída da discussão. E depois, no diálogo, vai ter um momento que ele diz: peraí, assim também não, mas você mais na frente, ele diz: não, tá brincando comigo. Mas vai ser um pouquinho mais para frente que ele vai fazer esse comentário no diálogo com a voz que conversa com ele. Sabe o que é interessante também? Que quando Saulo está no deserto, o diálogo, como é a voz do Cristo com ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui a gente encontra no texto: Moisés. A gente encontra repetido, né, o nome. E em dado momento, depois desse estou pronto, Moisés pergunta: mas qual é o seu nome? Peraí, aqui interessante. Gera algumas questões. Essa pergunta deve ter algum sentido para nós. Por quê? Porque quando a gente contou a história lá do egípcio, a gente falou que dentro do judaísmo, daqueles que estudam mais profundamente, dos mestres da Torá, Moisés falou o nome de Deus. Então, peraí, ele não sabia o nome de Deus? Por que ele está perguntando qual é o seu nome? E a gente sabe que no judaísmo, dentro da Torá, o nome de Deus aparece como tetragrama, Yud Hei Vav Hei, que dá origem ao foi, ayá, hoje, sou, fui, foi, é e será. Ayá, u, iê. Verru, hayá, verru, iê. Isso. Ele foi no passado, é a eternidade. Ele é hoje e ele é no futuro. Verru, ayá, verru, iê, betifará, né? Depois. Betifará. Adonolan asher malá beterenkol tzirtivra. E esse nome de Deus, ele é muito interessante, porque a gente encontra diversos nomes de Deus. E cada um desses 72 nomes quer representar uma das questões. Nesse versículo como um todo, o nome que mais aparece é Elohim. É deuses com D minúsculo, que vem representar a justiça divina. A justiça divina, mais uma vez, não vai ser o castigo de um povo, mas a representação do fim do ciclo de uma escravidão, que vai se manifestar pelas 10 pragas, mas não porque elas representam a punição, mas, mais uma vez, a lei de destruição. Vai representar causa e efeito, vai representar uma série de condições que não necessariamente estão sendo colocadas como... Deixa eu colocar uma coisa aqui para quem está nos ouvindo. É o seguinte, gente, quando o texto do Velho Testamento fala sobre Deus, ele apresenta palavras diferentes para falar Deus. Quando a gente pega traduzindo em português, em todas elas é Deus, e Deus disse isso, Deus fez aquilo, Deus. Só aparece Deus. Mas o texto original em hebraico, ora aparece uma palavra, ora aparece outra, mas todas são Deus, só que com apelidinhos diferentes. Então, o Deus criador, o Deus que cria o mundo em 6 dias, quando aparece, e Deus criou isso, aparece lá Elohim ou Elohim, seria os deuses, com letra minúscula, ou seja, uma coletividade de espíritos. Em outros momentos, não vai aparecer mais a palavra Elohim para representar a figura do Criador. Vão aparecendo outros nomes. Nesse diálogo com Moisés, vai aparecer um outro nome. Porque até mesmo antes dessa conversa do nome que ele vai perguntar, ele diz assim, tá, mas eu como é que eu vou lá? Não tem exército. Se você vai ter que ir para libertar, porque o clamor do meu povo chegou a mim. Mas eu vou lá como? Eu sou sozinho, eu não tenho exército. O faraó é cheio de soldado. O senhor quer que eu vá lá enfrentar o faraó sozinho, sem ninguém? Como que eu vou? Não conheço, não tenho nada, não tenho poder nenhum para fazer isso. Então ele começa a questionar Deus com relação a isso.
Então, nessa hora, também é Elohim que está aparecendo no texto, no hebraico. O Deus está conversando com ele, é Elohim. Isso. Então, aí, na sequência, quando ele diz, mas quem sou eu que para chegar lá com o faraó e dizer? Aí disse, bom, então você faz o seguinte, você vai lá e diga que o Deus dos vossos pais é que vos enviou. Ele disse, tá, mas eu vou dizer o quê? Quem é o teu nome? Qual é o teu nome? Quem foi? Você agora está conversando comigo, não disse qual é o nome? Qual é o seu nome? Aí encaixa nisso que o Álvaro aí estava comentando com a gente. E é interessante porque a gente fala assim, tem um nome, por exemplo, para Deus quando é miraculoso, assim, algo miraculoso. Vamos colocar as 10 pragas do Egito, Shaddai, depois Adonai, depois Elohim. A gente tem vários, Yah, a gente tem vários nomes. Por que tantos nomes para Deus? E aqui é interessante que vai ser colocado que em diferentes momentos da vida a gente vai enxergando Deus de uma maneira diferente. Paulo de Tarso dizia que evoluir é tirar as escamas dos olhos para enxergar a Deus. A gente ainda não consegue enxergar Deus na sua completude. Então a gente, vamos assim dizer, fragmenta em atributos e coloca isso no texto, aqui, no texto da Torá, em diferentes formas, para que a gente possa entender diferentes níveis de compreensão. Em dado momento, eu enxergo Deus se manifestando em minha vida de determinada forma. Em outro momento, eu, vamos assim dizer, amplio essa minha visão. E essa é a condição da evolução. A gente se eleva e enxerga um horizonte mais amplo. A gente se eleva e enxerga um horizonte mais distante. Agora, Elahá, vamos assim dizer, nós estamos todos diante de vicissitudes. Moisés estava diante de uma vida, vamos assim dizer, não tão fácil. Ele nasceu, foi colocado numa cestinha, teve que ser jogado ao rio, abandonou a sua família. Ele foi adotado por uma mãe amorosa, mas foi criado, vamos assim, distante dos seus. Ele foi amamentado pela sua mãe, mas ele vai de encontro ao seu povo. Algo dentro dele dizia que ele precisava realizar mais, que ele precisava fazer um pouco mais. Ele foge para Midian, ele está sempre em apuros, vamos assim dizer. Recebe uma proposta de Deus, vai lá e tira o seu povo. E fala, eu sou gago, como que eu vou falar? Eu tenho a língua pesada, diz o texto, como você já colocou no nosso último estudo. Eu tenho a língua pesada. Fala para Aaron. A gente sempre acha que tem alguém mais preparado. Mas se a gente está no alto de uma montanha, ou seja, se a gente está conectado com Deus e a gente vive vicissitudes, a gente não deixa, mais uma vez, com que essas paixões, com que essas dores, com que essas dificuldades nos consumam. A diferença e o que Moisés quer demonstrar aqui para nós, em uma pequena palavra, existe um grande rabino, trazendo uma frase, encerrando para a gente ir para as perguntas, vou passar para você complementa, a gente vai para as perguntas. Mas tem um grande rabino que ele disse assim, se você perdeu o dinheiro, o seu dinheiro, você não perdeu nada. Dinheiro vai e vem nesse mundo. Se você perdeu a sua saúde, você perdeu um pouquinho. Porque você vai ter que mudar a maneira que você vive. Mas se você perdeu o seu entusiasmo, você perdeu tudo. Então a gente vê Moisés sempre no alto de uma montanha, com espíritos superiores, conduzindo, se comunicando, dando orientações, vivendo uma vida como a nossa. Uma vida de fragilidades, uma vida de dores, uma vida de dificuldades, mas que mesmo diante de todas essas condições, ele não se afasta do propósito divino, mesmo que ele duvide de vez em quando. É bonito demais, né? Quando ele pergunta, e qual é o seu nome, gente? Quando eu vi assim, qual é o seu nome? Gente, vai sair um nome lindo, vou saber agora. Aí ele vai dar um nome, gente, eu passei muitos anos muito frustrado com o nome que Deus deu para ele. Deus se autodenominou. O nome foi Eu Sou o Que Sou. Digo, gente, que nomezinho mais... Eu
Sou o que sou. Achava essa frase ridícula. Tipo, puxa vida, tanto nome para dizer, né? Eu sou o criador das estrelas. Quem sabe? Diz que é o criador do universo, que é o senhor do universo. Não, eu sou o que sou. Passei anos revoltado com essa frase, até que eu comecei a vê-la de maneira diferente. Deus, é o que é. Por quê? Porque nós não somos o que somos, porque nós somos seres em mutação. Quando a live começou, eu era uma pessoa. Quando a live terminar, eu já serei outra, porque eu terei aprendido algo e terei me transformado. Na verdade, a cada minuto eu já não sou mais a mesma pessoa. A bem da verdade, a cada segundo eu já não sou mais o mesmo. Nós somos seres mutantes, o tempo todo aprendendo, porque somos da impermanência. E a nossa impermanência promove o nosso processo de construção. E Deus? Deus não tem mais o que aprender, não tem mais o que saber, não tem mais o que mudar. Ele é imutável. Então, o que ele era, ele continua sendo. Então, ele pode dizer, eu sou o que sou. Porque você não pode dizer que você é o que é, porque agora você não é mais o que você era quando começou a pronunciar essa frase. É beleza extraordinária do Deus imutável, de uma forma muito simples em dizer, eu sou o que sou, escondendo uma sabedoria extraordinária numa frase aparentemente despropositada. Elahá, sabe o que é bonito? Ah. Que o texto usa-se de um conceito filosófico para explicar o inexplicável para nós. A primeira resposta no livro dos Espíritos, primeira pergunta, primeira resposta dos Espíritos, é causa primária, inteligência suprema, extremamente filosófico. Então permite que a gente interprete de diferentes formas e vá abrangindo. Essa resposta, como você colocou, né, é a mesma condição, ela é filosófica, ela é abrangente. Ela não consegue determinar algo que a gente coloca numa caixa, Deus é isso. Mas entre um conceito filosófico muito mais amplo, né? É.